Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Silvana, sou professora de Biologia e de Projeto de Vida. E essa aula a gente vai falar sobre Projeto de Vida e vamos falar também um pouquinho de Biologia, tá? A gente já entende ali. O tema da aula é Árvore Genealógica. Árvore genealógica, o que é isso? Vamos já dar continuidade aqui no próximo slide que a gente já vai conversar sobre isso. Então aqui é onde a gente vai trabalhar, é o caderno do aluno, volume 2, páginas 179 a 183. Quem retirou o caderno do aluno lá na escola, beleza, sem problema. Ou eu vou anexar o PDF, eu vou anexar o PDF lá no Classroom. Então vamos conversar aqui sobre a árvore genealógica. Deixa eu achar um cantinho para chamar de meu aqui, onde eu não vá me atrapalhar tanto. Acho que é aqui. Você conhece a árvore genealógica? Para que serve isso? Através da árvore genealógica, eu vou conseguir ver todas as relações de parentesco que acontecem dentro da minha família. Então eu consigo visualizar melhor todos os meus 5 tios do lado da minha mãe, todos os 5 tios do lado do meu pai, todos os meus primos, meus avós maternos, meus avós paternos, meus bisavós. Então é uma representação gráfica que me permite conhecer melhor a minha própria história. Por que tem a ver com biologia? Porque biologia a gente também usa um esquema chamado árvore genealógica. Só que daí a gente vê os traços genéticos, por exemplo, a passagem de características de uma geração para outra. Por exemplo, a miopia. No meu caso não é miopia, no meu caso é astigmatismo, mas a miopia é uma condição genética que é passada de geração para geração. Pode às vezes pular uma geração, por causa aí dos genes alelos recessivos, mas isso daí é uma outra coisa que não vem ao caso neste momento. Mas são características que são herdadas, são características passadas de uma geração para outra. Dentro da biologia, construir uma árvore genealógica facilita muito a minha vida. Vou mostrar ela já ali para você. Quem participa de movimentos dentro da igreja, seja ela católica ou protestante, evangélica, já deve ter feito esse exercício de desenhar uma árvore genealógica, onde você coloca seus avós, seus pais, seus irmãos, seus primos. Você vai colocando aqui dos galhos, as subramificações, cada membro da sua família. Às vezes até mesmo na escola você já fez algo parecido. Qual que é a consequência disso, de eu desenhar a minha árvore genealógica? É eu descobrir de onde eu vim. Vamos falar bem rapidinho aqui sobre essas características da formação do nosso povo, do povo brasileiro. Então a gente tem a formação indígena. Faz um levantamento aí na sua casa. Se você não souber dessas histórias, pergunta se eles têm, se seus pais, seus avós, aqueles que vocês têm contato aí, se eles conhecem algum antepassado de origem indígena. Eu vou falar da minha parte. Eu tenho uma, acho que é tataravó, ou tetravó, alguma coisa assim, bem distante já, que era índia e ela foi literalmente caçada, minha avó contava a história, dizia que ela foi pegar laço para ser cuidada dentro de uma fazenda, Você imagina como que deve ter sido isso, Ela foi capturada da sua tribo. Eu moro no interior, aliás, minha família toda é do interior do estado de São Paulo. Então ela foi retirada da sua tribo ali do interior, lá por volta do século XIX, meados do século XIX mais ou menos, para ser colocada em uma outra região, naquela região mesmo, mas em uma outra família, com outros costumes, com outras tradições. Isso faz parte da minha história. Faz parte da minha história também os fluxos imigratórios, que é a chegada de populações de outras partes do mundo aqui no Brasil. Essa foto aqui é de um acervo sobre pesquisas de italianos. Aqui são os italianos chegando no Brasil, Então era um mês, 2 meses mais ou menos, dependendo da época, dentro de um navio, sem ver terra, apenas água por todos os lados. Imagina como que devia ser isso. Aqui uma outra questão
também, que são os fluxos de migração. Aqui já é diferente, aqui é migração. Migração é um processo que ocorre de transferência de populações, deslocamento de populações dentro do mesmo território, no caso do Brasil. Então, populações que estão representadas aqui pela quantidade de indivíduos que se deslocaram, pela espessura das setas. Então, eu tenho um deslocamento de migração da região Nordeste, para São Paulo, região Sudeste, tá vindo para cá, não só São Paulo, mas toda a região Sudeste. Eu tenho um fluxo migratório vindo da região Norte, da região Centro-Oeste e da região Sul para a região Sudeste. E hoje a gente ainda tem fluxos migratórios. Eu sou migrante, eu saí do interior, eu sou de Botucatu, saí do interior e vim aqui para Mauá para dar aula. Então eu sou migrante, eu construí minha vida aqui. Já tem um certo tempo aí. E a gente tem também imigrantes, que são pessoas que vêm até o Brasil em busca de uma vida melhor. Aliás, todas essas populações aqui andando, seja de um país para o outro ou dentro do próprio país, é sempre em busca de algo melhor. Então a gente tem egípcios, nigerianos, haitianos, pessoas vindo de outras localidades em busca de uma vida melhor aqui no Brasil. Vamos continuar aqui a nossa conversa. Deixar um cantinho aqui, acho que aqui não vai atrapalhar. Então, os fluxos migratórios, que são aqueles que acontecem dentro do próprio país. Como, por exemplo, eu saí de Botucatu e vim morar em Mauá. E os fluxos imigratórios, que é aquele que você sai de um país e vai para o outro. É a chegada de pessoas num novo país. Então, por exemplo, os italianos que saíram da Itália, quando chegaram ao Brasil, se tornaram imigrantes. Então, esses são fluxos que formam a nossa população. Então, a gente tem os dois casos aqui. E a nossa vida está toda ligada a esses dois tipos de imigrações, de movimentações populacionais. Dá uma perguntadinha aí na sua família que você vai descobrir isso. E por que a pessoa faz isso? Ela sai em busca de uma vida melhor para ela e para a sua família. Não só a sua família agora, mas para a sua descendência. É o que aconteceu, por exemplo, com os meus bisavós italianos e espanhóis, que deixaram a Europa no final do século XIX. A pessoa é velha. Que deixaram a Europa no final do século XIX e vieram para o Brasil tentar uma vida melhor. Se você der uma pesquisadinha aí para saber como que era a Itália, como que era a Europa no finalzinho do século XIX, vocês vão descobrir que as condições de vida lá eram muito difíceis. Só que quando eles chegaram aqui, as condições de vida também não eram fáceis. Eles vieram para substituir uma mão de obra que também sofreu muito aqui, que também faz parte da nossa história, que é a população negra que atuava na escravidão, infelizmente. E todas essas histórias, elas formam a nossa identidade, formam aquilo que nós somos, formam a população brasileira, formam você. E vou contar aqui um pouquinho da minha história, deixa eu achar um cantinho, vou ficar aqui por enquanto. Olha, esse daqui é o meu bisavô Júlio, este aqui meu primo Henrique, uma fotinha tirada em 1940, olha só. Esse daqui é o meu bisavô espanhol, Salvador, e esse daqui é o meu vô, aqui já nasceu aqui no Brasil, pai do meu pai. E essa fotinho deve ser, pela idade do meu avô aqui, deve ser mais ou menos do começo do século XX. Mais ou menos lá por 1910, por aí. Faz tempo, né? Essa daqui é a cidadezinha aonde meus bisavós italianos se casaram, que é Cagliari, na Itália. Olha aqui a data de casamento deles. 16/4/1896. E esse daqui é o registro da chegada do meu bisavô italiano na hospedaria do imigrante. Olha o nome dele aqui,
a idade com quem ele chegou, olha a data, 8/9/1896. E esse daqui é o navio com o qual ele veio. Eu tenho um outro, aqui eu não encontrei o outro registro, que dá certinho a data, foi um mês de viagem. Agora, como foi que eu descobri tudo isso? Eu descobri tudo isso pesquisando. Eu sempre quis saber um pouco mais sobre este lado da minha família italiana e espanhola. Da espanhola é um pouco mais complicadinho para eu conseguir dados, mas da italiana até que eu consegui alguma coisa. Como que eu fiz? A minha primeira pesquisa, se você se interessar e querer saber também, foi aqui, ó, Museu da Imigração, Acervo Digital. Vou mostrar aqui bem rapidinho para você como é que eu fiz. Só clicar em cima, vai abrir, não se assuste que tem um monte de coisa aberta. Abriu a página, você vem aqui, ó, registros de matrícula, e você vai digitar o nome da pessoa que você vai procurar. Ah, se você não sabe o nome, digita o seu sobrenome. Lembra que quando o italiano, o espanhol, ou sei lá, quem chegasse vindo de outro país aqui no Brasil e passasse pelas hospedarias onde se fazia o registro, corria-se o risco de fazer o registro do nome errado. O meu sobrenome italiano é Faina, mas ele foi registrado como Fania. Vou colocar aqui para vocês verem, ó, Fania. Ele vai abrir ali um monte de pesquisa, vou pedir aqui já para ele procurar. Deixa eu ver se ele vai abrir aqui para mostrar para vocês. É que eu não coloquei o nome do meu... Aqui, ó. Júlio, 8/9/1896. E aqui é o documento digitalizado. Eu não vou abrir aqui para carregar a imagem, mas aqui eu já consigo ver até a assinatura do meu bisavô no registro da hospedaria. Vale a pena você fazer. Vamos voltar para cá. Deixa eu só encontrar onde nós estávamos. Nós estávamos aqui. Então aqui é só para a gente lembrar que a grafia pode variar. Então se você for procurar, tenta todas as formas de grafia que você puder aí. E tem outro site que é o Family Search, que você também faz buscas. Você consegue descobrir algumas coisas interessantes, alguns dados sobre a sua família, se alguém já tiver feito o registro lá. Bom, eu vou sair aqui um pouquinho de cena, deixa eu mostrar aqui para vocês, só um instantinho. Olha só, essa daqui é a árvore genealógica que a gente usa em biologia, tá vendo? Então, a pessoa que fez esse desenho, ela já utilizou as normas que a gente utiliza para representar uma família dentro da genética, tanto na aula de ciências quanto na aula de biologia. Então, a gente representa, aqui acho que tá mais fácil para ver, a gente representa o círculo como feminino e o quadradinho como masculino. Olha só como a pessoa fez. Ela fez os rostinhos, símbolos, ela fez como se fossem rostinhos e ela foi colocando aqui quem era. Então ela colocou os avós paternos, tá vendo? Uma linha unindo os avós é o casamento. O que gerou? Olha essa outra linha aqui, gerou esse tanto de crianças aqui. Essa cruzinha aqui é que este tiozinho dela aqui, esse tio, né, tio mesmo dela, acabou falecendo. Olha o que aconteceu aqui, o João Batista se casou com a Wanda, olha aqui. E tiveram quantos filhinhos? 1, 2, 3. 2 meninas e um menino. E esse símbolo aqui, ó, unidos entre eles, quer dizer que essas meninas são gêmeas. Vocês não precisam se preocupar em fazer exatamente desse jeito aqui. A gente vai fazer uma árvore genealógica. Mas aqui é uma sugestão de como você pode fazer. Ou você pode fazer como aquela árvore que nós vimos lá no início dos slides. Então a gente vai construir a nossa árvore genealógica. Aqui está em inglês, mas a gente consegue entender, né? Então esse daqui é o vô, esta é a avó, este é o pai, esta é a mãe, isso aqui é um outro tipo de representação. Os tios, o primo, então essa aqui possivelmente, né, é a dona da árvore genealógica, que é a Claire. Ela tem uma irmã e um irmão. A gente vai construir uma árvore genealógica. Então você pode usar tanto um rascunho daquele que eu mostrei para vocês da aula de ciências,
e biologia, que a gente usa para ensinar genética, ou você pode usar esse desenho, essa representação como está aqui, na tela agora no momento, ou desenhar uma árvore mesmo e fazer a sua família. Mas você tem que pensar algumas coisas. Você vai pensar na história de vida dessas pessoas, a vivência. Então, você vai colocar lá, por exemplo, seu avô João e sua avó Maria por parte de pai. Aí você pensa, pergunta para eles, se você puder, né? Se tiver ocasião, então de repente perguntar para alguém que conheça a história. Até quando eles puderam estudar? Né? Você pode marcar ali na sua árvore quem estudou, quem não estudou. De repente você pinta, sublinha de vermelho quem estudou, o nome da pessoa que conseguiu estudar. Aí você pode colocar embaixo, de repente, conseguiu estudar até o ensino fundamental 2, fez curso técnico, por exemplo, tá? Aí se você conseguir colocar isso, ou perguntar, fazer isso na sua pesquisa, não precisa nem escrever lá na sua árvore genealógica, mas você pode perguntar isso. Pergunta como que era a escola na época dessas pessoas. Como que era o ensino, as etapas de ensino na época que eles foram estudantes. No meu tempo, por exemplo, não é tanto tempo assim, gente, mas no meu tempo a gente não tinha o 9º ano, a gente fazia o que seria o ensino fundamental, a gente chamava de 1º grau, começava lá na 1ª série, quando a gente era alfabetizado, e terminava na 8ª série. Esse era o 1º grau. O 2º grau era o colegial, a gente fazia o primeiro, segundo e 3º ano, né, o que seria equivalente ao ensino médio. E pessoas mais antigas ainda vão falar para vocês de um tal de científico. Faz a pesquisinha, pergunta aí. É uma roda de conversa com a sua família. E pergunta, os estudos influenciaram a vida desses familiares em relação ao trabalho e profissão? Será que estudar mudou alguma coisa na vida dessas pessoas? Ou não ter feito aquele curso quando teve oportunidade modificou também a vida dessas pessoas? Então são alguns pontos para você pensar. Então, aqui eu montei mais ou menos uma ideia daquilo que a gente conversou. Então eu desenhei aqui a minha família, tá? Daquele exemplo que eu peguei. E eu coloquei aqui, por exemplo, que a avó aprendeu a ler depois dos 70 anos, porque ela viveu na roça, ela casou-se cedo e teve que criar os filhos, e na época da avó, a mulher trabalhava somente dentro de casa, né? Era a famosa dona de casa ou do lar, né? Nada a ver com dólar, mas só que trabalhava em casa. Aí o pai, por exemplo, estudou só até o Fundamental 2, ou seja, só fez até a 9ª série, que você está fazendo agora. A mãe, por exemplo, terminou o ensino médio já adulta e conseguiu melhoras, né, ou melhorias no trabalho por causa disso, conseguiu aumento de salário ou uma condição de trabalho melhor. Então é isso que você vai fazer aí. Você pode fazer numa folha sulfite, você pode fazer num editor de texto, você pode fazer no Canva, como você achar melhor, tá? Espero ter ajudado e até mais!